Vamos enviar o link para o pessoal. Prontinho. Vamos esperar um pouquinho. Ah, alunos, enquanto isso eu vou dando um recadinho então, tá? É, para quem não está podendo assistir, né, as aulas online, né, e em tempo real. Oi, boa noite, Júnior. Tá? Boa noite, Boa noite, Júnior. professora. Boa Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo Né? ótimo. Então tá bom. Só estou gravando, deixando aqui um recadinho para o pessoal que não está podendo entrar. Então, às vezes tem algum questionamento de alguém que fica preocupado, que está levando falta porque não está podendo entrar online, né? Mas fiquem tranquilos que nesse momento, até então que a gente continuar com essas aulas desse modo, via Zoom, né, para todos, a gente vai estar relacionando as presenças em relação a fazer as atividades, então, tá? Então, sempre fazer as atividades lá que a presença está garantida. Só lembrar, não descuidem da atividade, porque normalmente eu estou dando uma atividade sempre na última aula da semana, que nem é agora na sexta-feira, né? Então, eu pego e condiciono uma atividade que vai valer para os 4 dias, então, de aulas que a gente tem durante a semana, tá? Então, nunca se esqueçam, tá bom? Outra coisa que eu ia dizer, hoje no nosso plano de ensino, além da aula, eu também estaria enviando a primeira formativa de vocês, tá? Ainda não terminei de construir essa formativa de vocês, tá? Mas aí, se eu for mandar ela amanhã ou domingo, vai valer a partir do dia que eu mandar, tá? Mesmo que ela esteja programada para hoje, ali no nosso plano de ensino, não vai ter aquele tempo a partir de hoje, da data de hoje, sim do dia que eu postar, tá? Vocês podem ficar sossegados que vai ter o tempo normalzinho aí para fazer essa formativa de vocês, tá? Boa noite para Isabelle e também para Dani, tá? Então, vamos lá dar uma continuada na nossa aula, então, né? Na última aula, a gente falou da segunda semana, né? Até pensei que ia dar 2 aulas, por fim, deu para fazer tudo em uma aula, então, né? Foi bem rapidinho a complementação, né? E agora a gente continua, então, com a terceira semana, tá? Então, a terceira semana acontece aí bastante eventos que a gente vai dar uma olhadinha, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui para ver o que que acontece. Olha, de novo, deixa eu só interromper aqui, gente, e, e ver se eu não estou com nada. Deixa eu minimizar de novo. Vou fechar o WhatsApp. Vamos ver. Tá gravando, né, pessoal?
Acho que está dando aí para ver que tá gravando. Bom, estão vendo também o slide, tranquilo? Sim. Então tá. Bom, então vamos falar da morfogênese, tá? Então vamos começar a ver agora na terceira semana muitas transformações ocorrendo, tá? Existem vários eventos que ocorrem, então, nessa terceira semana, e que a gente vai falar especificamente de um dos eventos da terceira semana, tá? Que é a gastrulação. E que a gastrulação nada mais é que a formação das camadas germinativas ou dos folhetos embrionários, tá? Então, a gente vai iniciar com esse assunto. Hoje até não é muito longo, a não ser que eu comece a me esticar demais, mas não é muito longo. E depois, nos outros dias de aula, a gente, né, dá continuidade à terceira semana, tá? Porque são muitos mesmo. Então, normalmente, a gente divide essa terceira semana, né, em gastrulação, que é o primeiro evento logo depois que a segunda semana termina, que é a formação desses folhetos embrionários, tá? Que nada mais é que o ectoderma, endoderma e o mesoderma também, tá? Durante esse período de gastrulação, a gente vai ver também que ocorre um estabelecimento, isso é, uma diferenciação nesse primórdio, né, nesse primeiro embrioblasto aí, que determina a orientação da parte céfalo-caudal, isso é, onde será essa região da cabeça e onde será a região do ânus, né, da cauda, dos membros lá inferiores, da parte mais posterior, então, desse embrião, tá? Aí depois é lógico que a terceira semana a gente vai ver formação da notocorda, né? A neurulação também, tá? Desenvolvimento de celoma intraembrionário, que é onde realmente começa, então, a partir desses 3 folhetos, o restante dos eventos dessa terceira semana, tá? E aí sim, depois que terminarmos a terceira semana, aí a gente vai entrar na quarta semana, que vai ser, então, a organogênese. Aí a gente tem quase tudo formado, é somente desenvolver realmente esse embrião, tá? Então vamos lá começar a iniciar pela gastrulação, então. A gente divide aí, né, como a gente já falou, e a gastrulação, ela é o quê? Ela define o início da morfogênese, né? Então, da gênese da morfologia desse embrião. E é o período, então, que esse corpo, esse novo ser começa a ser desenvolvido, tá? Propriamente, né? Porque antes realmente é aqueles amontoados de célula que a gente viu até então esse início. Por enquanto ainda vamos ficar com esse amontoado, mas depois tudo isso começa a ter forma realmente, tá? Então, durante esse processo da gastrulação, né, ocorre transformação daquele disco bilaminar que a gente viu antes, né, que era o epiblasto e o hipoblasto. Aquele disquinho duplo, né, com essas duas camadas, então. A partir daí é que vai haver uma diferenciação para, então, formar os 3 folhetos embrionários que vão dar origem a uma infinidade, né, de órgãos, tecidos e anexos do corpo, então, desse novo ser, tá? Então, ele passa de um disco, então, né, de um disco embrionário que é bilaminar para um disco embrionário trilaminar, então, tá? E também, após o término, né, da produção, né, desses 3 folhetos embrionários, nós chamamos agora aquele embriãozinho de gástrula, tá? Mas é lógico que a gente continua chamando esse embrião até a quarta semana, até o início da quarta semana, final da quarta semana, a gente ainda chama de embrião. Mas, cientificamente, né, falando,
é nesse momento, então, do início da terceira semana até mais ou menos o meio que ocorre esses eventos aqui da gastrulação, a gente, então, denomina esse embriãozinho de gastro, tá? E aqui um pouquinho do que origina, então, essas 3 camadas germinativas. Elas são importantes, ó, ecto, porque vai originar epiderme, sistema nervoso, a mesoderma, ó, camadas musculares lisas, tecidos conjuntivos, órgão reprodutor e excretor também. Endoderma origina revestimentos epiteliais, passagens respiratórias, o trato gastrointestinal e por aí afora, tá? Aqui deixei mais um pouco também de toda, né, essa atividade de cada um desses folhetos embrionários tão importantes, né? A formação deles para que tudo seja levado corretamente, né? Para desenvolver corretamente esse embrião, tá? Depois vai ter uma hora que a gente vai falar desses folhetos embrionários um pouco mais lá para frente também. Mas só para que vocês tenham noção da importância que é essa formação dos folhetos embrionários e principalmente esse momento de gastrulação, que é a formação, então, dos 3 folhetos, né, embrionários ou desses folhetos germinativos que sejam. Bom, só para lembrar também, né, para a gente dar uma olhadinha aqui, pessoal, é o final da segunda semana, que a gente viu lá que agora a gente está com uma vesícula, né, esse saco vitelínico aqui já saiu aquela parte, o saco vitelínico primário, né, que ele tem, às vezes, até um resquíciozinho terminando nesse momento da terceira semana, tá? Mas ele já não é mais importante para a gente estar falando dele, ele já está desaparecendo, e nós temos essa cavidade que é importante porque esse novo embrião ele vai começar a crescer a partir daqui para esse centro, né? Então, temos lá toda essa cavidade do celoma extraembrionário ou do mesoderma extraembrionário que a gente, né, falou que se formava, e aqui, se vocês perceberem, a gente tem um espaço grande. Esse espaço tudo para que esse embrião, né, comece, tenha espaço para crescer, tá? Então, terminamos nisso aqui, tá? Com algumas outras, né? O amnion, que é toda essa camada a partir do mesoderma embrionário, pegando o trofoblasto ou citotrofoblasto, falando, e o sincício. Então, essa camada do rosa até aqui, nós temos o córeo, né? Que forma toda essa capa aqui, protegendo isso aqui, né? Protegendo esse novo ser que está desenvolvendo, então. Aqui a gente está falando, né? Também ali a gente ainda está nessa situação, né? No final ali do 14º dia, que é a segunda semana, para o início da terceira semana, tá? Então, a gente tem lá, falamos do pedículo também, que começava a ser formado, que é o quê? É o elo de ligação, então, que vai, então, unir depois alguns anexos aqui que vão aparecer, principalmente a placenta, né? E também o cordão umbilical, que vai ligar esse concepto aqui então, a essa ligação com a mãe, né? Uma ligação nutricional aí que vai haver uma formação, então, nesse local, tá? Então, pedúnculo placentar, né, ou pedículo, é um pedúnculo do mesoderma, então a gente vê aqui, que aqui em volta, ó, é o mesoderma extraembrionário, e a gente vê que ele entra ali junto, ó, ele vai entrando naquelas vilosidades coriônicas que a gente falou que, né, também vai avançando para dentro do sincício trofoblasto, para quê? Para encontrar sempre mais essas lacunas. Aqui a gente vê entrando, mas está um pouco avançada. Essa vai cada vez mais e para realmente formar, então, posteriormente, esse pedúnculo placentar, né? Para ter essa conexão do embrião
a placenta, então, tá? Bom, pedúnculo é invadido pelo broto do alantoide, que o broto do alantoide nada mais é que esse mesoderma também, então, entrando, invadindo aí junto, porque ele vai fazer, então, parte de tudo isso e que vai, então, acabar ali fazendo todo esse processo de circulação depois, né, embrionária na placenta também, tá? Aqui deixei separadinho, que esse aqui é o nosso embrioblasto, tá? E é esse aqui o nosso foco no momento, gente. A gente vai quase que esquecer tudo esse resto aqui, e essa terceira semana, a gastrulação, o que nos interessa agora é aqui o embrioblasto, tá? Então vamos lá. Porque nutrir, ele já está sendo nutrido aqui, né? Para esse momento, essa nutrição que está havendo é suficiente. E com o tempo, as outras mais virão para poder sustentar o desenvolvimento que está ocorrendo aqui. Então, vamos lá. É essa camada aqui que nos interessa, epiblasto e hipoblasto. Aqui é onde vai ocorrer, então, essa gastrulação, né? Essa morfogênese, então. Vamos mudar isso aí, porque esse embrião precisa desenvolver, tá? Então, a primeira evidência que se vê nesse processo de gastrulação na primeira semana é a formação da linha primitiva, que é isso aqui, olha. Isso aqui, gente, é um corte nesse pedaço, essa bolacha aqui, né, que a gente vê, que é o hipo e o epi. Então, agora a gente está vendo de cima, tá? A gente está vendo essa parte, como se a gente arrancasse essa bolacha aqui, tá? E a gente olhasse de cima. Então, a gente está vendo o quê? O epiblasto, tá? E aqui embaixo é o hipoblasto. O que são essas camadas em volta? Essas camadas em volta é isso aqui, ó, tá? Então, é todo aquele, o córion todo que protege, tá? Então, aquele espaçamento, aqui a gente tem o espaçamento aqui da vesícula toda, porque ele vai acabar desenvolvendo, né? Então, essa linha é o que marca o início da gastrulação, a linha primitiva, então, tá? Essa estrutura, ela vai corresponder a quê? Uma demarcação nesse epiblasto que a gente vai começar a notar um espessamento, né? Que é o que a gente vê aqui, olha, tá um pouquinho mais alto. Então, essa linha normalmente ela começa a abaular, né? A ficar mais alta em direção dessa linha aqui, tá? Aí aqui o que acontece? Espessamento dessas células que surge na porção caudal. Então, se eu estou falando caudal, é porque aquela placa pré-cordal que a gente conversou e falou que ia originar a parte cefálica e a boca está desse lado. Então, nesse momento também em que essa linha primitiva aparece, a gente já tem também aí um momento em que a gente já reconhece o eixo de crescimento desse embrião. Então, eu sei que aqui nesse início aqui, essa parte será a parte não posterior, mas a parte, como eu vou falar, dos membros aqui inferiores, né? A parte mais caudal. E aqui nós teremos, então, a parte cefálica, tá? Que é o que está aqui, ó. Então, se a linha primitiva está, né, está indo em direção aqui, então aqui eu tenho a porção cloacal que a gente fala, né? Que é parecido com um ânus, tá? É um modo de falar, então, de um ânus inicial. Então, essa partezinha aqui é onde aparecerá o ânus, e a parte contrária, é lógico, será, então, ali onde a gente vai ter a membrana, então, da boca, a membrana bucal, tá? O alongamento da linha se dá pela proliferação de células da extremidade caudal, é sempre nessa posição aqui, né? Então, é mais nessa região que nós vamos ter essa elevação, essa proliferação
aumento de células, né? As células estão ali se proliferando, porque eu preciso de células para um objetivo, tá? Que é o quê? Formar esses 3 folhetos embrionários, né? Definitivamente. Então, é aqui que vai ocorrer essa proliferação, esse aumento aí de células, então. E ela sempre cresce, ó, na extremidade caudal e na extremidade cranial, que é a parte mais, né? Então, aqui da boca, na extremidade cranial da linha primitiva, a proliferação das células leva à formação do nó primitivo. Então, se eu inicio aqui e vou para lá, aqui vai ter, então, uma elevaçãozinha, né, diferenciada, a qual a gente dá nome de nó primitivo, tá? Que a gente vai ver o que acontece com ele aí também. Formação da linha primitiva também vai permitir o reconhecimento céfalo-caudal, que são essas regiões do corpo. E, ao mesmo tempo, também, a gente já tem como reconhecer qual será a região dorsal, né, que será a parte de trás, a região ventral, que para nós humanos é a parte da frente, e o lado direito e esquerdo, então. Então, a gente tem toda essa posição aí realmente do futuro embrião, tá? Qualquer coisa que não entenderem aqui, me dê um toque, tá, pessoal? Bom, então, para que essa gastrulação ocorra, né, para que a gente, de um disco bilaminar, que eu tenho epi e hipoblasto, para que ele se torne um disco trilaminar, que vai ser ectoderme, mesoderme e endoderme, né? Então, vai acontecer um monte de coisa e eu preciso de eventos celulares. A gente já começou iniciando falando que nessa linha primitiva é o que demarca esse momento e que é necessário proliferação de células, tá? Então, é necessário que ocorra essa proliferação de células, mas também que essas células não só se proliferem, mas que elas migrem e que elas sofram diferenciação celular. Eu não quero células iguais ao que eu tenho no tecido do epiblasto. Eu preciso que modifique, eu preciso de um tecido especializado para depois desenvolver o que eu preciso nesse novo ser. Então, aí sim, então, esses eventos começam a ocorrer, então, tá? Então, aqui vamos lá para essa, né? Para essa gastro lá, então, que a gente tem aqui, tá? Início, aqui a gente já tem uma gástrula, chamamos ela de gástrula, e nós temos essa superfície, que é o epi, e embaixo continua o hipo. Aqui nós temos o início da linha primitiva, então, iniciando, né, da faixa, então, que a gente tem caudal para a cranial, que eu tenho a bucofaringe, então. E aqui é que eu vou ter o nó, então, tá, gente? Bom, isso aqui na linha primitiva acaba formando também um sulcozinho nessa linha primitiva, de onde esse sulco se elevam essas bordas do epiblasto e afundam-se, como se, né, formasse uma onda alta, porque está proliferando muitas células, só que essas células eu não quero que fiquem aqui em cima, eu quero que elas migrem daqui desse local. Então, elas vão para onde, gente? Vão migrar aqui embaixo, para baixo do epiblasto, tá? Então, a linha primitiva vai ter vai, então, fornecer né? Ela inicia a proliferação e a migração das células do epiblasto para o plano mediano, isso é, entre o epi e o hipo, tá? Isso também, o que acaba, então, ativando, né, e controlando esse processo de proliferação? Acontece do nada? Não, existem proteínas atuando para que essa TGF-beta aqui, que é ela que controla, então, a proliferação ou não dessas células, a diferenciação ou não dessas células. Vou só baixar aqui um pouquinho, tá, gente?
Deixa eu baixar o volume aqui, senão atrapalha a gente. Então, ela que vai cuidar disso, então, essa proteína que vai fazer, então, com que essas células sejam proliferadas, vão migrar também e sofrer diferenciação, tá? Aqui nós temos fotomicrografias reais, tá, gente? De uma glástula, então, tá? De uma glástula, então, aqui a gente vê certinho essa linha primitiva, olha como ela, né, é afundada e as bordas são elevadas. Então, ocorre, então, essa formação, essa proliferação, tá, de células, e elas vão fazer essa volta como se fosse para dentro, tá? Sempre assim, dessa forma. Aqui tem um desenho, não sei se dá bem, mas vê o relevo delas crescendo, entrando para dentro desse sulco, tá? E indo, então, para essa parte mediana, tá bom? Então, aqui falando da membrana mucofaríngea, o nó primitivo, que é isso aqui, e a linha primitiva também, tá? Vamos lá. Bom, tenho essas células proliferando e tenho já essas células migrando, então, né, para essa parte aí, né, para esse local abaixo do epiblasto, tá? Só que também o que que acontece? Como a gente falou, elas precisam proliferar, migrar, mas elas precisam também, gente, se diferenciar. Não adianta nada se elas não se diferenciarem, né, para formar esse novo folheto que eu preciso, tá? Então, a gente tem um papel crucial aí, ó, na adesão da célula e dessa forma, na homeostasia do epitélio e na normal arquitetura celular, quando estão no epiblasto. Então, a gente tem essa proteína, a E-caderina, que ela faz com que essas células, até o momento que é necessário, elas estejam todas aderidas, todas da mesma forma lá no epiblasto, tá? É ela que faz com que isso permaneça uma arquitetura estável. Mas, para que ocorra a formação, então, de células, né, que elas proliferem, migrem e elas se diferenciem, eu preciso de que essas células, então, percam essa E-caderina. E é o que acontece. Através do ácido, olha, do ácido hialurônico, a gente tem, então, essas células lá do epiblasto se modificando dessa forma aqui e dessa forma para esta forma aqui, tá? Aqui mostrando, ó, as células do epiblasto, olha como elas fazem, elas vão entrando naquela linha, tá? E migrando para baixo. Então, elas dessa forma acabam ficando com essa forma como se fosse uma forma mais estrelada, né? Que é o que a gente até chama, que parece que elas têm pseudópodos, né? Um poder de locomoção, então, dessa forma, tá? Elas são, depois que elas estão nessa forma modificada, então, devido ao ácido hialurônico, elas são chamadas de células mesenquimais. E elas vão para onde, gente? Elas vão começar, então, a fazer parte do endoderma, né? Onde que vai ser esse endoderma? Vamos lá. Então, as células do epiblasto continuam a proliferar em direção à linha primitiva e iniciam esse movimento de interiorização, né? De ir para baixo, então. Em direção aonde? Ao hipoblasto. Primeiro conjunto de células que migra pela linha primitiva irá ocupar o espaço das células do hipoblasto, tá? Formando assim o endoderma. Então, nós temos aqui, olha, migram, se modificam e vão aonde? Vão tomar um espaço aqui desse hipoblasto, tá? Então, vão modificar e se tornar o endoderma. Não, só não olha aqui o rosa por enquanto. Então, vi essas células chegarem e elas tomam, então,
esse espaço do hipoblasto. Deixar só bem notado, aqui a gente está vendo agora essa bolacha em corte, tá, gente? Como se eu cortasse aqui no meio, tá? Então, estou cortando no meio para ver como que essas células estão migrando aqui para dentro aqui, tá? Estou vendo cortado. Então, quer dizer que a boca está lá na frente, aqui é o nó, e para cá seria a parte caudal. Então, a gente tem que lembrar também que lá próximo, a gente está falando que ele toma o lugar do epiblasto, mas não é todo, tá? Lá próximo a parte da boca, da membrana bucal, e mais próximo à membrana cloacal, nós vamos ter ainda a presença de hipoblasto, tá? Então, é lógico que que o endoderma ele ocupa bastante parte do hipo, mas não todo. Ainda fica nessas regiões, então, presença de hipoblasto, tá? Numa segunda vez, gente, né? Então, já formamos o endoderma, temos aqui um endoderma, mas nós precisamos formar mesoderma também. Então, há um segundo momento em que nós também temos a migração dessas células e também se modificando em outro tecido, então, e se ajeitando nessa lacuna que a gente tem entre o epi e o endoderma. Aqui, então, nós teremos a presença do mesoderma, então, tá? Então, células aí também do epiblasto ali de cima migram e formam, então, o endoderma. Aqui a mesma coisa, são os esqueminhas mostrando, só aquele costume que eu tenho de colocar, às vezes aquele desenho não gostou, acho que esse é um pouquinho melhor para entender, tá? Então, aqui também falando, ó, né, sobre toda essa migração, diferenciação e ocupação, então, né, dessas células nos locais onde eu formo o hipoblasto aqui, então, olha, se modificando, e aqui também, olha, depois formando, então, o mesoderma, tá? Então, aqui explicando também o que eu já falei para vocês, que próximas a essas membranas, a gente ainda tem ali, né? O mesoderma vai se espalhar por toda a extensão do disco trilaminar, exceto onde? Em dois pontos, na membrana bucofaríngea e também na extremidade cloacal, então, tá? Aqui, olha, eu falo sobre esse movimento, né, de migração, como que acontece, né, através da linha primitiva. Existe uma reorganização dessas células que perdem transitoriamente o seu arranjo epitelial que tinha lá no epiblasto, tá? E tornam-se o quê? Células isoladas devido à diminuição daquelas caderinas, então, daquelas proteínas, né? Além disso, essas células mudam de forma de modo a conseguir realizar os movimentos migratórios, que é a aquisição, então, delas ficarem estreladas e terem pseudópodos, que são prolongamentos móveis que fazem com que elas se movam e migram com maior facilidade, então, tá? Mesoderma irá se espalhar toda a extensão do disco trilaminar, exceto ali naquelas extremidades, né, que a gente falou, tá? E além também da migração dessas células pela linha primitiva, outro conjunto de células irá migrar através do nó primitivo. Nós temos a linha, né? E temos aquele nó que a gente falou para vocês, né? Só voltar rapidinho, acho que dá tempo aqui. Então, esse nó aqui que está lá na frente arredondadinho, né? Que a gente falou aqui, olha. Então, a linha primitiva é por aqui que migra. Agora, aqui, nesse nó, também haverá a migração de outro conjunto de células, tá? Através desse nó somente.
para formar o quê? Formando um cordão celular mediano que dará origem à notocorda, tá? Mas isso aqui nós vamos continuar lá na semana que vem, na nossa próxima aula, continuando a falar desses eventos, então, da terceira semana. Então, mais acho que acredito 1 ou 2 aulas, terminamos a terceira semana, que é a semana que mais acontece eventos e que são mais complicadinhos, tá? Aqui deixando então para vocês, ó, que no final da gastrulação, que ocorre no início da terceira semana de desenvolvimento, nós temos o disco bilaminar que a gente tinha, né, do epiblasto e do hipoblasto, tendo então a formação do disco trilaminar, que é o ectoderme, o mesoderme e a endoderme também, tá? Então, onde nós tínhamos lá o epiblasto, vai ser a ecto, aquele meio a meso, e teremos, então, a endoderme. A partir desses 3 folhetos, então, embrionários formados agora, é que começa lá um monte de outros eventos, né? Um pouquinho mais complicados, né? A gastrulação até é um pouquinho mais simples, né? Mas que daí a gente começa a ver esse embrião a realmente tomar forma, então, tá? E daí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, professora, mas é bem complicado mesmo. Não é? Eu sei que a gente tem que ver, mas assim, é difícil de ver no vídeo e tentar pegar o que a gente realmente quer pegar, porque é muito Exato, difícil. não existe, muita, tem que ter muita fé. A gente sempre fala, tem que ter muita fé, né? Porque isso realmente acontece, gente, né? Isso foi, todos esses processos foram vistos em embriões de peixes, de galinha e de tudo mais, e é lógico, né? Conforme a medicina, a ciência foi avançando, realmente com embriões que foram, né, perdidos e tudo mais, e que foram vendo todas essas etapas, né? Foi um avanço muito grande também, né, da ciência e principalmente da medicina, para que colaborasse e a gente entendesse também erros que podem ocorrer durante esses processos e que acabam também trazendo malformações, né? Um monte de coisa que a gente vai olhar aos pouquinhos, tá? Como eu falei antes para vocês, não se preocupe, gente, que eu vou ficar, né, falando disso, falando daquilo, vai ser coisas bem tranquilas que vocês vão conseguir, né? Às vezes eu coloco o desenho e tal, e com as fontes de informação que vocês têm, os arquivos também para consultar, pode ter certeza que não vai ser tão difícil para responder, não, tá? Tá bom, professora, porque ó, eu preciso assistir a sua aula, essa mesma aula umas 1000 vezes para compreender. Entendeu? Não, gente, não é fácil para vocês, como não é fácil para a gente também. Até a gente se acostumar um pouco com isso, você pensa que leva muito tempo. Eu já fui aluna, já estive sentada onde vocês estão, e para mim também eu falei, jamais, isso para mim não existe, né? Eu não vou guardar isso jamais. Inclusive, minha professora que dava genética era uma professora da UEM. Meu Deus, aquilo para mim era o fim do mundo, ver tudo isso, né? E ela literalmente cobrava, a gente tinha que escrever jornais na prova dela, sabe? Ela era bem exigente. Mas, assim, podem ficar tranquilos, o que eu quero que vocês mais percebam são esses pontos, esses eventos importantes, que nem a gastrulação que acontece na primeira semana, na terceira semana. O que acontece na gastrulação? Eu tenho proliferação, eu tenho migração e tenho diferenciação de células que vão, então, transformar aquele folheto que era bilaminar para o folheto trilaminar. Pronto, ó, tá quase que resumida a gastrulação para vocês. É isso a gastrulação.
Porque, de repente, eu não vou ficar perguntando tudo, mas pergunto específico. O que é a gastrulação e quando ela ocorre? Então, você vai falar isso, é o ponto principal dessa gastrulação. E quando ela ocorre? Na terceira semana, né? Não são coisas aí de ficar muito apavorados, não, tá bom? E é mais isso que eu quero que vocês guardem. Vocês, como enfermeiros, vocês não têm a obrigação também de entender a ponto de explicar lá molecularmente o que está acontecendo com esse embrião, né? Vocês vão, é lógico, muitas vezes, frente ao paciente que vem e faz alguma pergunta, com certeza as perguntas mais óbvias né, que eles fazem, mais corriqueiras, vocês vão ser completamente capazes de responder, tá bom, Angélica? É Tá isso. bom, professora, obrigada. Imagina, por nada. Bom, gente, qualquer coisa, se tiverem dúvida ainda, é o que eu falo, anotem lá e vão perguntando nas aulas que vem que a gente se reunir, tá bom? Só desejo que vocês tenham um bom final de semana, tá? Aí fiquem preparados, dê uma olhadinha aí, né? Amanhã ou depois, se eu enviei a formativa ou não para vocês, tá? Para que vocês comecem a fazer aí com calma, então, tá bom? Abraço para todos, tá? Boa noite, Tá, professora. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, professora. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. boa noite. Tchau, tchau.